Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e hoje eu queria conversar com vocês sobre a inteligência emocional e como ela funciona na prática. Para quem acha que falar de inteligência emocional é falar de uma pessoa boazinha, calminha, que vive meditando durante o dia, eu quero começar com uma frase do filósofo Aristóteles. Essa frase é assim: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. E a nossa conversa sobre inteligência emocional vai começar exatamente aí. Se você quer se zangar com alguém, ok, mas faça isso de uma forma que você entenda o que você está fazendo. Minimize as chances de se arrepender depois. E aí você vai estar mais seguro para assumir as consequências do que você fez. Nós conhecemos vários tipos de pessoas. Eu vou aqui simplificar e dividir em dois grandes grupos, né? Tem um grupo de pessoas que passam aquela energia super boa, que mesmo quando essas pessoas estão com problemas, elas conseguem enxergar uma saída, elas conseguem aprender com aquilo que elas estão vivendo. Parece que essas pessoas têm um filtro diferente para enxergar o mundo e estão sempre olhando para ele de uma forma positiva. Por outro lado, tem um grupo de pessoas que, mesmo que as coisas estejam relativamente bem, elas conseguem sempre puxar o lado negativo do que está acontecendo. E mesmo diante de uma vitória, elas vão olhar para aquele lado vazio do copo e vão olhar só o que está dando errado. E o que a gente vem vendo é que tudo isso que acontece com a gente ajuda a explicar o sucesso. E que o sucesso, hoje em dia, tem muito mais do que simplesmente o QI, de ser e não ser inteligente. Mas apesar dessa introdução, a gente vai começar ainda mais do início. Não dá para falar de inteligência emocional sem falar de Daniel Goleman. O livro dele sobre inteligência emocional é de 1995. E antes disso, ele já tinha publicado um artigo na revista da Harvard Business Review. E por que então a gente começou de repente a estudar as emoções? Um dos fatores que propiciaram isso foi o avanço da medicina e da tecnologia. Aí a gente começou a poder entender como funciona melhor o cérebro. E aí a gente passa a ver que as diferentes partes do cérebro vão levar a gente à raiva, às lágrimas. Como é que o mecanismo das emoções acontece? Meu objetivo aqui não é explicar como funciona o nosso cérebro. Eu não sou especialista em neurociência, não sou neurologista, mas eu queria trazer esse assunto para a prática. Minha grande experiência é com a liderança. E o suficiente para entender que, durante grande parte da minha carreira, ser puramente racional era uma grande vantagem. Era dito que era uma vantagem. E deixar-se levar pelas emoções era uma característica pouco desejada e muito atribuída a profissionais do sexo feminino. Como se as emoções fossem exclusividade de gênero. O que são então essas emoções? As emoções são as reações físicas imediatas do nosso corpo a sinais do mundo exterior. Então, quando os nossos sentidos percebem algumas informações, sejam sinais de perigo, seja uma pessoa interessante, a questão de você ser aceito ou excluído de um grupo, o nosso corpo vai reagir de acordo com isso. Quem nunca sentiu o coração acelerado chegando perto de um crush? Ou aquele suor frio com medo de alguma situação, tipo uma prova difícil, uma situação desafiadora no trabalho. Tudo isso é o nosso corpo reagindo ao que a gente percebe ao nosso redor. E como é que a gente vai perceber a inteligência? Se eu falar de uma pessoa super inteligente, muita gente, com certeza, nesse momento, está imaginando um nerd, uma pessoa com óculos, cheia de livro. O nosso entendimento de inteligência é ancorado no nosso QI, o que a gente acredita que é quase genético e que há muito pouco que possa ser feito se você já não nasceu com aquele HD compatível. E que o sucesso é resultado desse tipo de inteligência. Então como é que a gente vai poder explicar esses talentos não desenvolvidos? Como é que a gente pode explicar um gênio nascendo em meio a uma família quase analfabeta? Como é que a gente pode explicar o sucesso quando pessoas altamente inteligentes não conseguem alcançar seus objetivos e outras de QI mediano vão incrivelmente bem? Para essa explicação, ela vem exatamente da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional se refere a como a gente lida com nós mesmos e como nos relacionamos. As nossas emoções vão estar presentes o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. E a gente ter consciência delas, aprender a reconhecê-las e a usar essas emoções a nosso favor é exatamente uma forma de inteligência fundamental, que é a diferença, muitas vezes, entre ter e não ter sucesso em alguma atividade. Trazendo mais para o prático, depois que eles mapearam os domínios da inteligência emocional, que eu já vou dizer quais são, o Daniel Goleman, junto com outro pesquisador chamado Richard Boyarsky, mapearam os 12 elementos ou competências que são relacionados a cada domínio.
Dessa forma, fica mais claro a compreensão e fica ainda mais claro o que a gente tem que fazer para a gente dominar essas áreas. Então vamos lá, existem 4 domínios. O primeiro é o chamado autoconhecimento. O segundo é a autogestão. O terceiro é a consciência social e o quarto é a gestão de relacionamentos. Algumas pessoas vão falar que são 5, sendo o quinto a automotivação, mas nesse modelo a automotivação já está dentro do autogerenciamento. Para ficar fácil a memorização, funciona assim. Primeiro, a gente precisa nos entender, focar em nós e depois nos outros. Então, os primeiros 2 domínios se relacionam ao eu e os 2 seguintes ao outro. E depois que a gente tem essa consciência, a gente precisa ter a ação ou a gestão. Então, autoconhecimento, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. Viu como é fácil? Então, a gente vai começar do início, do autoconhecimento, que é uma palavra que hoje é super falada. O que é o autoconhecimento? É olhar para nós mesmos e nos conhecer melhor. Segundo Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E por que isso? Porque todos nós temos emoções que precisam ser identificadas e avaliadas, saber o que estamos sentindo e por que estamos sentindo. Nesse domínio, a competência maior, a competência a ser se desenvolvida é a autoconsciência emocional, ou seja, sabermos reconhecer as nossas emoções e nomeá-las. Tem uma autora sul-africana chamada Susan David que apresentou um conceito chamado de agilidade emocional. Eu até já gravei um vídeo sobre isso. E ela fala que temos que aceitar nossas emoções, nomeá-las para depois aprendermos a lidar com elas. A gente foi muito acostumado durante toda a vida a esconder as nossas emoções e isso não ajuda ninguém. Vocês viram Divertidamente? Então é mais ou menos por aí. A alegria não é quem domina 100% do tempo. A gente tem tristeza, tem a raiva, tem o medo. E todas essas emoções fazem parte de quem somos e podem nos ajudar a cumprir e atingir nossos objetivos. A gente tem que parar de lutar contra as emoções, mas começar a dançar com as emoções. O autoconhecimento é um ponto de partida super importante. Sem aprender a fazer isso, a gente fica sem ferramenta para controlar as emoções e direcioná-las para a direção que a gente precisa, para um objetivo. E aí vai ser o segundo domínio, que é o autogerenciamento. O autogerenciamento, basicamente, é o domínio onde a gente vai precisar controlar as nossas emoções para que elas não nos impeçam de fazer aquilo que a gente quer e da forma que a gente quer. Nesse domínio, a gente vai ter 4 competências. Então vamos lá. Primeira é o autocontrole emocional, que é a capacidade de a gente manter sob controle as diferentes emoções e impulsos e manter a nossa eficácia sobre estresse e situações hostis. Então é muito fácil ficar controlado quando não tem nada ameaçando, né? Mas então esse autocontrole é importante quando você sente que existe alguma pressão externa. Segundo é a adaptabilidade, entender que nem tudo sai como planejado e que o mundo muda, as demandas múltiplas vão surgindo e que as nossas ideias vão precisar ser adaptadas. O terceiro é a orientação para atingir objetivos, ou seja, fazer as coisas, nos motivar a agir, a fazer de uma forma melhor, nos desafiar, tomar alguns riscos que sejam calculados. E a quarta competência é a visão positiva. Acreditar que é possível, que vale a pena, ainda que vão surgir obstáculos e vão existir situações contrárias. Aqui há muito dos nossos porquês, das nossas paixões, por que a gente faz as coisas, o nosso propósito. Basicamente, é ter nós mesmos dentro do controle. É óbvio que as coisas vão dar errado, então a gente tem que ter essa capacidade de reconhecer e reger as nossas emoções para continuar seguindo de forma produtiva, independente do que acontece no mundo, né? Então a gente não pode deixar que isso nos paralise. Agora a gente vai para a parte que a gente já saiu do eu e a gente vai entrar na parte do outro. O terceiro domínio da inteligência emocional é o domínio da consciência social. A gente não está sozinho no mundo. Há outras pessoas e a gente precisa ver e reconhecer o outro e suas necessidades. 2 competências básicas aqui. Uma, a tão falada empatia, que é a capacidade de sentir os sentimentos dos outros e suas perspectivas. Não um movimento de defesa para contra-atacar, vou descobrir o que ele está pensando para agir melhor contra ele, mas um interesse genuíno nas preocupações daquela pessoa, buscando pistas sobre como os outros se sentem e pensam. A outra competência aqui é a consciência organizacional, ou seja, a habilidade de ler as emoções de um grupo, as relações de poder, identificando quem são os influenciadores, quais são as redes de relacionamento e a dinâmica de uma organização. É quase como se fosse um mapa geral. E aí, depois que a gente tiver esse mapa das pessoas, dos indivíduos e de como funciona aquele sistema, a gente vai para o quarto domínio, que é o gerenciamento das relações. Aqui são 5 competências. A primeira, influência, ou habilidade de ter um impacto positivo nos outros, vai persuadindo, convencendo as pessoas para ganhar o seu suporte.
A outra é coaching ou mentoria, que é a capacidade que você tem de promover o aprendizado, o desenvolvimento do outro através do seu feedback, através de um aconselhamento ou através de um suporte. A outra competência é a gestão de conflitos, que é essa habilidade de ajudar as pessoas durante situações tensas, desentendimentos, tentando apoiar na descoberta de soluções que podem servir a todos. Na verdade, não é jogar fogo na briga, mas é tentar solucionar. A liderança inspiradora, que é essa capacidade de inspirar e guiar os indivíduos e grupos na direção de uma visão, que leve para a excelência, que traga resultados para buscar o melhor de cada um. E a última é o trabalho em equipe, que é a capacidade de trabalhar com o outro por um objetivo comum, participando ativamente, dividindo responsabilidades, reconhecendo, contribuindo para a capacitação geral do time, pegando o interesse do todo e não só o seu interesse. Como a gente consegue ver diante desse modelo, diferente do que muitas pessoas podem imaginar, a inteligência emocional é algo bastante prático e que faz parte da nossa vida e faz parte daquilo que a gente aprende e vê no dia a dia das organizações. A inteligência emocional é essa habilidade que a gente vai desenvolver para poder intervir no nosso comportamento à medida que a gente vai tomando conhecimento dos nossos sentimentos. É o tempo que a gente consegue estabelecer entre emoção e o que fazemos a partir dessa emoção. A gente não pode controlar o outro e dificilmente vamos controlar o sentimento que temos com relação a isso. Mas a gente pode mudar o comportamento que teremos em relação à emoção que sentimos. Isso se chama gestão da emoção ou inteligência emocional. E o que acontece quando a gente não consegue gerir as nossas emoções? Há várias consequências, mas algumas mais comuns envolvem a preocupação excessiva sobre o que pensam sobre nós, aquela pessoa que não consegue fazer nada sem imaginar o que o outro vai dizer, uma alta expectativa de retorno, gerando uma alta frustração, então eu quero ser sempre o melhor em tudo 100% do tempo. Exigir que o outro não pode dar, então eu fico querendo que o outro adivinhe o que eu estou pensando. Não se colocar no lugar do outro. Acreditar que você pode mudar o outro o tempo todo sem a vontade dele. Uma impulsividade, agir sob impulso sem pensar antes. Ansiedade ou sofrer por antecipação ou pelo futuro. Outra coisa que pode acontecer é autoritarismo, um excesso de controle. Tudo isso vai impactar no estabelecimento de relações não saudáveis e no longo prazo pode gerar o adoecimento físico e até mental. A questão do controle é muito importante. A gente quer manter controle sobre quase tudo da nossa vida, sobre o que pensam de nós, sobre o que acontece no mundo, mas na verdade a gente só vai ter controle sobre como a gente vai se comportar diante de tudo isso. As nossas emoções são sinais saudáveis do que a gente verdadeiramente pensa, mesmo quando as emoções que a gente sente não são aquelas que a gente gostaria de estar sentindo. A gente precisa refletir sobre elas, entender que emoções estão em jogo e qual é a necessidade que elas revelam. Só assim a gente pode agir de forma mais inteligente. Eu sei que o conteúdo desse vídeo é bem longo, bem denso, bem complexo, mas ele faz a gente pensar muito na nossa vida, né? Nessa questão que a gente tem de esconder as nossas emoções, como se ser desprovido de emoções fizesse da gente mais humana. Na verdade, é isso que afasta a gente da nossa humanidade. É isso que faz a gente tentar fingir que a gente é uma coisa que a gente não é. Então, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem histórias para compartilhar, se vocês tiverem casos, seria maravilhoso para a gente poder aprender mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se vocês quiserem, continuem seguindo a gente. Até a próxima!